Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossas atividades desta quarta-feira. Hoje nós vamos fazer nossas atividades na nossa apostila de letrar. E nós vamos abrir lá na página 13, onde nós vamos ouvir um pedacinho, um trecho da história do gigante egoísta. Eu vou ler esse trecho para vocês e depois nós vamos fazer as atividades sobre esse trecho. Então, presta atenção. Ele dizia assim: passado mais algum tempo, a primavera voltou e tudo ficou florido. Havia cores por toda parte, menos no jardim do gigante. Lá a neve continuava branquinha e gelada. O gigante não entendia o que estava acontecendo e sentia-se triste. No verão acontecia a mesma coisa. Fora do jardim havia calor e nas árvores muitos frutos fresquinhos. No jardim do gigante nem dava para acreditar. Caía neve e soprava um vento gelado, daqueles de cortar o rosto. Lembram dessa parte da história? E aí, por que será que no jardim do gigante só caía neve? Mesmo sendo verão, mesmo sendo na primavera, por que você acha que no jardim do gigante ainda continuava caindo neve? Então você vai falar por que você acha e você vai pedir a ajuda de algum adulto para vocês escreverem aqui nessas linhas, tá bom? Aqui embaixo nós temos uma atividade para vocês montarem palavras que lembram o frio. Para montar essas palavras, vocês vão precisar encaixar essas peças do quebra-cabeça com a mesma cor. Então, aqui são as peças roxas, aqui são as laranjas e aqui são as peças verdes. Então, você precisa ver este formato, vai colocar qual letrinha daqui será que vai entrar? Será que esse formato de quebra-cabeça é para essa parte? Será que é esse ou será que é esse? Aquele que você achar que é, você vai colocar a sílaba que está dentro dele escrito. E assim você vai formar uma palavra. São 3 palavras que lembram o frio. Então, descubram aí quais são essas palavras. Terminando, nós vamos virar na página 14, onde nós temos mais um trecho da história que eu vou ler para vocês, que dizia assim: e a tristeza do gigante só aumentava. Então ele ficou doente. Não era capaz nem de sair da sua cama. Uma certa manhã, ao acordar, o gigante ouviu, ao longe, uma voz de criança cantarolando. Aquela canção trouxe uma pontinha de alegria ao coração do gigante. Ele reuniu suas forças e conseguiu chegar até o menino cantador, que com uma pá procurava remover a neve do jardim gelado. Ao ver o gigante, o menino tentou correr, mas apavorado ele escorregou e caiu. O gigante alcançou o menino e gentilmente o ajudou a se levantar e o colocou sentado ao pé do pessegueiro. Naquele mesmo instante, pequenas folhas verdinhas começaram a brotar da árvore. O gigante viu aquilo e sorriu. Agora ele entendia o que estava acontecendo com o seu jardim. Lembram também dessa parte? E o que nós vamos fazer aqui? Nesta parte aqui embaixo, nós vamos colocar essas cenas nas ordens que ela aparece na história. Então, vocês vão pegar o material de apoio, lá na página 7, onde nós temos esses 4 adesivos. Então, a primeira parte que fala nessa cena, nessa história, fala sobre o quê? Era o menino tirando a neve, o menino correndo, o menino ao pé do pessegueiro ou o menino caindo? Então você vai ver qual é a primeira parte que aparece na história, nesse trechinho, você vai destacar e você vai colar no primeiro quadrinho. E depois, o que aconteceu? Então, você vai ver a sequência dessas ações e você vai tirando os adesivos e colando aqui na forma desses quadrinhos que estão aqui, certo? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão observar essas cenas que vocês colocaram e vocês vão imitar essas cenas, como o menino estava fazendo, tirando a neve com a pá, correndo, caindo, sentado. Vocês podem imitar essas cenas, certo?
E depois aqui, para terminar, na página 15, eu tenho mais um trechinho da história, que dizia assim: algumas crianças que observavam do portão perceberam que o gigante estava diferente. Não era mais egoísta, agora era gentil e bem-humorado. A notícia se espalhou e todas as crianças da região voltaram a visitar o jardim. Logo as flores tornaram a aparecer e encheram o jardim com tantas cores que ele parecia ter as cores da felicidade. Vocês viram então que ele mudou, ele não era mais egoísta, ele deixou de ser mal-humorado, de ser egoísta e ele se tornou uma pessoa gentil. E as flores começaram a aparecer no jardim dele. E vocês viram que ele disse aqui que as cores pareciam as cores da felicidade. E para você, quais são as cores da felicidade? Você vai pintar todas essas flores que estão aqui nesse jardim, que estão branquinha, com cores que você acha que representa a felicidade. Então, quais são essas cores que você acha que representa a felicidade? Então, pinta esse jardim bem lindo com as cores da felicidade. E para terminar, você vai ter que pegar alguns lápis de cor amarelo, rosa, vermelho, azul, verde e laranja. E você vai perceber que aqui nesses quadrinhos estão os nomes dessas cores. Então você vai ter que tentar ler o nome dessas cores e pintar o quadradinho com essa mesma cor. Então, por exemplo, eu disse para vocês pegarem o rosa. Então você vai tentar descobrir aqui em quais dessas plaquinhas está escrito rosa. Então pensa na palavra rosa, com que letra começa a palavra rosa. Olha só, rosa é uma palavrinha que começa com a letra que raspa a nossa garganta. Como chama mesmo? Ó, rosa, igual da tia Rosana. Lembram? Ah, começa com o R. Então você vai procurar aonde está a palavrinha que começa com o R. E você vai ver se está escrito rosa. Se você achou, você vai pintar esse quadradinho de rosa. E depois você vai fazer o mesmo com o amarelo, com o azul, com o alaranjado, com o vermelho e com o verde. Certo? Então essas são as nossas atividades de hoje. Espero que vocês façam, postem aqui no grupo para a tia Mariana ver. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, é só perguntar. Combinado? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.